Novos membros da CNE, indicados pela UNITA, prontidão da Polícia Nacional, os desafios eleitorais do próximo ano. Primeiro, pronto, a UNITA tem legitimidade de indicar quem quiser para a CNE. Tem essa legitimidade, por um lado. Por outro lado, tem duas figuras indicadas, que é o Dr. Ventura e o Dr. William Toné, que enquanto membros da sociedade civil demonstraram a sua idoneidade, competência e muito respeito pelos direitos e liberdades e garantias fundamentais da Constituição da República de Angola. Tem estado a lutar muito para que esse país melhore. Aí será um outro desafio. Não sabemos o certo quais foram as razões para que levaram a UNITA a indicar esses 4 comissários, mas a UNITA tem legitimidade e sobre eles não vou falar muito, porque o que poderão fazer é ajudar tanto na transparência e na lisura que se impõe nas eleições de 2027. Agora, com relação à preparação da Polícia Nacional, nós, enquanto país, não temos estado a aprender com os erros. Qual é a lógica da polícia estar preparada para as eleições, se as eleições, do ponto de vista legal, são livres, justas e transparentes? Em que país nós já vimos que a polícia está a se preparar porque haverá eleições? Aqui mesmo em Portugal, quando é que nós já ouvimos, doutor Paquice, que tem estado a ir muito, em Portugal, já ouviu em Portugal, haverá eleições, a polícia está a se preparar, o ministro tem que ser forte, fulano tem que ser forte, já ouviu isso? Não, porque ali as eleições são livres, justas e transparentes. Aqui, como eleições são sempre de batota, então temos que preparar a polícia para intimidar os cidadãos, e coitado do polícia, que também passa mal, tá? Como o cidadão passa mal. Então, é desnecessário esse apelo de que nós temos que preparar a polícia para as eleições de 2027. Não, quando se prepara a polícia, quer significar que já há uma análise do ponto de vista de crispação social. Já se sabe que em 2027 haverá crispação social, então tem de estar ali a polícia preparada. Aqui é um bocado o que disse o Dom Imbamba, né? Preocupamos-nos a cuidar de militantes e não de cidadão. Num país que respeita as regras de jogo democrático, não precisa chamar a polícia não precisa, não. Se calhar fica um ou outro ali da ordem pública adjacente às urnas, só para manter ali a ordem e a tranquilidade, e não preparar a polícia para quê? Vamos preparar a polícia, nós país vamos preparar a polícia para fazer o quê nas eleições? Para votar? Sim, mas vão tirar o fardamento para ir votar. Agora preparar para quê? Para ver o que vimos em 2022, demonstração de força policial. Não, está errado, Sassembele. E quanto a mim, a polícia não tem de estar preparada para as eleições de 2027. O que deve acontecer é o país estar preparado para eleições livres, justas e transparentes. Quem venceu, efetivamente, é que vença. E quem perdeu, que parabenize o vencedor e que a vida segue. Porque eu não concordo, com devido ao respeito, que sempre que se avizinha o período eleitoral tem de se comprar mais meios para a polícia. Agora, se criarem condições para a polícia, agora aumentar o salário dos polícias, do pessoal do SIC, pronto, de todos os órgãos da função pública, eu estou de acordo. Se for para comprar arma, comprar aquelas cisternas para dispersar as grandes multidões, eu não estou de acordo. Nós estamos em paz há 23 anos e não precisamos preparar a polícia para eleições. A conversa devia ser, vamos preparar os equipamentos, vamos preparar os cidadãos para controlarem melhor o seu voto. Isso é que é a conversa. Não pode ser, vamos preparar a polícia por conta das eleições. Peço desculpa, mas é uma premissa completamente errada. Quer significar que quem está a preparar a polícia sabe que em 2027 haverá crispação. Por que as pessoas têm medo quando há eleições, Sassembele? Nós temos que fazer essa pergunta. Por que muitos estrangeiros, inclusive, quando há eleições em Angola, eles arrumam as coisas e vão para os seus países, só vamos voltar depois das eleições? Por quê? Portugal acontece eleições, aconteceu agora, né? Eleições, venceu um partido, o presidente foi investido e está tudo normal, não aconteceu nada, ninguém ouviu polícia, ninguém... Sim. Não, meu bom amigo Alberto Cabaça, eu penso que não há de todo mal preparar a Polícia Nacional, não há de todo mal. E quando disse que quando chegamos à fase eleitoral em Angola, as pessoas saem do país, principalmente os estrangeiros saem do país. Não é só em Angola. Noutras paragens também. Permita-me só. Já fez um minuto. Pediu em 4, já está em 5. Já tem um minuto.
Noutra paragem também saem. Mas agora, nós temos Um minuto que, tem 60 segundos. nós temos que saber que num processo eleitoral há vários momentos. Temos que saber disso. Há momentos de euforia, né? Sim, temos que saber Momentos disso. de euforia. E esses momentos devem ser controlados. Eu concordo consigo que eleições são festas. E Angola tem estado a caminhar por este caminho. Eleições em Angola, de facto, tem sido uma festa. Só que os que perdem, permitem-me, vou lhe passar já a palavra. Vais acreditar que até Vou lhe você passar já a mesmo não palavra. existe. Um dia vais acreditar que não existe. Os que perdem não têm a hombridade de reconhecer que de facto perderam. E não têm a hombridade de ligarem, fazer uma chamada ao vencedor. Daí a, e ainda daí bem a que o necessidade, Cabaça... para o nosso caso, do reforço da segurança. Sassimbele, eu entendo de que há toda a necessidade de prepararmos a Polícia Nacional. Há toda a necessidade. A preparação da Polícia Nacional, não estamos a dizer que tem que sair para as ruas com armas. Não é isso. Tá bem, É estarem prepara a prontos, polícia, desculpe, é estarem já prontos, tá é estarem passando prontos isso para já. qualquer... Agora, são que haja. 2 Estarem minutos. prontos, só 2 isso. minutos. Pode É passar o a seguinte, palavra. a preparação da Polícia Nacional seria, primeiro, formação para os polícias, pagar salários justos aos polícias, né, a todos os órgãos de defesa e segurança, criar condições nas suas unidades onde trabalham, nas esquadras, nos comandos provinciais, criar condições sociais para os polícias. Isso é que deve ser a preparação para a polícia. E não comprar armamento para intimidar o cidadão. Isso não é preparação. Isso aqui é processo de intimidação dos cidadãos no período eleitoral. Qualquer que for o país do mundo, você nos Estados Unidos ou em Portugal, aqui na África do Sul. Na África do Sul tem tido eleições, mas nunca ouvimos notícia, o governo está a preparar a polícia para as eleições. Não façam isso, Cabaça senhor. nunca ouvi, eu já ouvi. Ouviste onde? Eu já ouvi. Podes depois partilhar essa Eu notícia. partilho consigo, mas eu já ouvi. o meu- Cabaça nunca ouvi, mas eu já ouvi. Sim, mas o meu isso. entendimento sobre essa Não façam matéria... isso. Sim, doutor Mário, eu acho que aí o doutor Cabeça está certo. Se a ideia for preparar as eleições para depois, a polícia para as eleições e depois do período eleitoral, naquela semana, vermos a polícia, os tanques e os militares na rua, quer dizer, penso que aí não se respeita a vontade do povo soberano, né? Mas é por isso que eu digo que convém a polícia, e quando eu digo que a polícia tem que estar bem preparada, porque a polícia serve para as duas coisas, né? Na lógica de quem governa e entende que deve se manter no poder, a polícia serve para intimidar. Mas a polícia tem que estar preparada para que, percebendo efetivamente que o resultado ditado nas eleições de 2027 não seja um resultado que condiga com a vontade do povo, a polícia seja tão republicana no sentido de defender o povo e não esmagar o povo. Isto que eu quero dizer. E aí a polícia tem mesmo que estar preparada. Porque nós já vimos países em que quem está no poder pensando que vai mandar na polícia, de repente teve uma surpresa e a polícia disse não, nós vamos defender a vontade do povo soberano. Claro. Penso É que é o que nesse tem que sentido. ser, é o que tem Eu que tenho que ser, ser, eu sim. tenho que ser. E em muitos países dizem não, Mas é aí o que tem sido. a polícia, diga. Mas é o que tem sido. Sobre essa matéria eu não discuto, sobre aquilo que tem sido, sobre aquilo que tem que ser. É o que Eu tem tenho que ser o sido. futuro. Eu acho que aqui o entendimento é exatamente para que, havendo de facto isto, a polícia possa dizer não, vamos defender o verdadeiro resultado das eleições. E aí então tem que estar preparado, sempre, né? Certo. Só Exatamente. precisa da polícia para garantir a permanência no poder. Mas não olha que a polícia passa fome, não olha Não, o que a Cabaça polícia... está a desconstruir. Sim, o não debate. está a desconstruir Não, nenhum está a debate. Não estou a Está desconstruir não, nenhum está a debate. desconstruir no sentido quando Não vai diz, me interromper, quando diz- não vai me interromper quando o diz debate que só todo, né? precisa da Polícia Nacional para continuar no poder. Não, o MPLA não precisa da Polícia Nacional. O MPLA é um partido como outros partidos políticos. Nós vamos à festa da democracia respeitando a soberania. E a soberania, a Polícia Nacional deve de facto estar preparada. Muito bem. Meus amigos, vamos avançar. Não Dados, terminei, por Sassambele, favor. não terminei. O Para que eu terminar. estou aqui a dizer, um país que vai às eleições não precisa formar polícia nem forças armadas. Porque se as eleições forem livres, justas e transparentes, nós não vamos precisar da polícia na rua. Agora, o que não podemos aceitar é que na fase em que as pessoas vão às urnas, está aí a polícia a fazer demonstração de força. Isso intimida o cidadão, intimida inclusive até mesmo no momento de decisão do cidadão. E quando eu dizia que mais do que cobrar ações policiais para a manutenção do poder, devem dar aquilo que os polícias merecem, devem dar as condições efetivas que os polícias merecem. Os polícias também passam mal, então você só precisa da polícia para manter, se não puder. Esse é que é o grande debate. Então, nós temos que fazer país, Sassambele. Nós temos 50 anos de independência, já não podemos, sempre que há eleições, todo mundo fica preocupado. Para quê? Eleições é a festa da democracia. Cabo Verde, aqui bem pertinho, um país pobre. As pessoas vão a eleições depois de um partido e do outro, ficam aí a tomar café, conversam. Como é? Perdeste? Já perdeu. Epá, tá bom, agora vamos governar. É assim.
Aqui não, o MPLA tende a ter ciência bastante, que um dia vai sair do poder e o poder também não é bom eternamente, você não vive sossegado, o MPLA não pode estar no poder a vida toda, porque depois surge isso que está surgindo. Não, o MPLA não está no poder. Saiu, o MPLA saiu é dado o poder pelo povo. um bocadinho. É preciso refazer isso. Mas O está no MPLA poder, tem um não problema, está no tem que poder. vou comprar uma O gramática MPLA para perceber as coisas, mas está no poder, quem é o partido que foi sustenta o dado governo? o poder pelo povo. Foi dado o poder pelo povo. Sim, por isso é que não festejou, né? E o povo que E lhe sobre deu esta o poder matéria está a já passar discutimos. fome. Sobre Eu te esta dou o matéria poder já para passar discutimos. fome. E já Não, vimos onde é que nós eu te dou o festejamos. poder para Não passar temos fome. muito Isso é que tempo. era bonito, né? Dados Isso é que é bonito. do Instituto Nacional de Estatística e